Feito. Mais uma vez, boa noite a todos. O orientador Carlos que está falando. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito, um poucão a respeito da ABNT, das regras ABNT para trabalhos acadêmicos. Estou compartilhando uma tela agora com vocês. Temos mais do que 90 participantes nessa aula. Agradeço a presença de todos. E vamos que vamos, gente. Vamos lá. Vamos falar a respeito de ABNT. Telinha na tela. Vocês estão vendo essa tela, sim ou não? Sinalizem para mim no chat, por favor. Sinalizem no chat se estão vendo a tela, se não estão vendo. Tá? Ó, legal, legal. Então, está todo mundo vendo a tela. Vamos tentar passar esse conteúdo de maneira rápida, até porque, como eu comentei, essa live está sendo gravada. Posteriormente, vocês podem se pronunciar através de perguntas. Bom, como é que funciona essa estrutura de trabalhos acadêmicos? Todos os trabalhos acadêmicos, eles envolvem três elementos, três partes, por assim dizer, essenciais. Os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Então, atenção ao aluno que vai desenvolver um TC, um PIN, um relatório, ele tem que prestar atenção nesses três elementos. Os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Todos esses elementos eles são discriminados pela NBR 14724. Então, qualquer formatação que vocês fazem, vocês vão fazer, por exemplo, a formatação de um artigo, de um paper, de um trabalho acadêmico, de um relatório, de um PIN, de uma resenha que envolva regras da ABNT, inevitavelmente vai ter esses três elementos, que significa, basicamente, início, meio e fim. Então, todo trabalho tem um início, que são os elementos pré-textuais, todo trabalho tem um desenvolvimento, que são os elementos textuais, e todo trabalho tem a sua complementação, as suas referências, que são os elementos pós-textuais. Tá? Então, é dessa maneira que se estrutura um trabalho. A grosso modo, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos primeiro falar a respeito dos elementos pré-textuais. Para que servem os elementos pré-textuais? Eles identificam e categorizam o trabalho. Então, eles vão indicar de quem pertence esse trabalho, quando foi feito, qual é a data que o trabalho foi feito, para quem ele foi feito, qual é a instituição, qual é o programa. Então, os elementos pré-textuais é o cartão de visita. É o cartão de visita que o aluno ele apresenta antes de desenvolver o seu trabalho. Esse cartão de visita, ele envolve capa, ele envolve lombada, ele envolve folha de rosto, ele envolve folha de aprovação, ele envolve dedicatória, agradecimentos e epígrafe. Muitos desses elementos não são obrigatórios, são opcionais. O que é obrigatório? O que tem que ter num trabalho que envolva elementos pré-textuais? A capa, a contracapa, inevitavelmente. Agora, tem trabalhos que é opcional a dedicatória, tem trabalhos que é opcional o agradecimento, tem trabalhos que é opcional a epígrafe. Então, todos esses elementos são opcionais, mas obrigatórios é a capa e a contracapa, que muitas vezes é chamada de folha de rosto. Vamos dar o exemplo do PIN, Projeto Integrado Multidisciplinar. Tem a capa principal e a contracapa. O trabalho de conclusão de curso também. Então, na capa estão as principais informações, a instituição que o aluno ele é vinculado, o nome, o ano, até a cidade que ele produziu aquele trabalho. E na contracapa se repete essas informações com o advento, com o adicional do nome do orientador. Também vem o nome de orientador na contracapa. Depois nós temos a errata, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos e epígrafe. Devido ao tempo da aula, eu não tenho condições de focar em cada item, mas posteriormente, quem quiser me chame através do WhatsApp pedagógico, que com o maior prazer eu vou detalhar o que é uma dedicatória, o que é uma epígrafe, o que é uma errata. É só para vocês terem uma noção que os elementos pré-textuais, eles envolvem a apresentação do trabalho para com a instituição qual o aluno está vinculado. Tá? Depois, nós temos
Ainda continuando os elementos pré-textuais. Nós não vamos ainda para os elementos textuais. Nós temos os resumos, que são obrigatórios, e quem desejar pode desenvolver as suas listas. A lista de ilustrações, a lista de tabelas, a lista de siglas, a lista de símbolos e a parte que eu considero principal do elemento pré-textual, que é o sumário. Então, nós temos a capa, a contracapa, os resumos, que muitas vezes eles são obrigatórios, tanto em língua materna, que é língua vernácula, como em língua estrangeira, e o sumário. O sumário, ele vai identificar exatamente tudo aquilo que ele vai contextualizar, ele vai detalhar, especificar tudo aquilo que o aluno está produzindo ao longo do trabalho. Então, se o leitor ele quiser ir para uma parte específica do trabalho, primeiro ele observa no sumário. Ele vai identificar quais são as partes que o aluno, que o graduando, ele dividiu o seu trabalho e a numeração. O sumário ele tem um papel fundamental. Um sumário bem organizado já demonstra que o trabalho ele tem coerência, que o trabalho ele tem uma boa pesquisa. Evitem, já vou passar uma dica, sumários extensos. O sumário ele tem que ter, no máximo, uma página. 2, é muito difícil, só se o trabalho tiver 100, 130 páginas, aí sim merece um sumário mais detalhado. Mas, do contrário, um sumário de uma página é o ideal. O resumo ele também não precisa ser um resumo longo. A Unip, ela pede um resumo de 250, 500 palavras no máximo, que já é um resumo grande. E é um resumo que incorpora a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Um outro conselho que eu dou para vocês: desenvolvam um resumo só depois que o trabalho estiver pronto. Não adianta desenvolver um resumo agora, porque vocês não sabem como o trabalho vai terminar. Quais são as considerações finais que vocês vão tecer. Por isso que é importante desenvolver esse resumo só no final. Só depois que eu produzir todo o meu trabalho, aí sim eu vou desenvolver esse resumo. Tá? Vamos caminhar, então? Temos mais coisas para passar. Vamos para os elementos textuais. Então, primeiro, vamos recapitular aqui, gente. Eu estou focando nos elementos pré-textuais, que é justamente a apresentação do trabalho. O cartão de visitas. Quando eu chego, eu vou me apresentar. Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu estou fazendo esse trabalho pela instituição Unip, esse trabalho é o projeto integrado, é o TC, é um relatório. Então, os elementos pré-textuais, eles apresentam o que é o trabalho. Eu tenho diversos elementos pré-textuais, agora eu vou para os elementos textuais. Os elementos textuais é a parte principal do trabalho. Envolve introdução, desenvolvimento e considerações finais. É aqui que está a nota do aluno. A nota do aluno está justamente nos elementos textuais. É por aqui que o professor ele avalia, principalmente. Ele vai avaliar em cima dos elementos textuais. Por quê? Com base nos elementos textuais, o professor, o avaliador, vai entender se o aluno compreendeu e desenvolveu bem as temáticas. Tá? Então, ele vai conseguir compreender isso. E, através dos elementos textuais, ele consegue entender se o aluno ele desenvolveu os temas e em qual profundidade ele desenvolveu esses temas. Se ele conseguiu desenvolver esses temas de acordo com o manual, se ele conseguiu desenvolver esses temas de acordo com aquilo que foi proposto nas literaturas. Por isso que os elementos textuais é a parte principal, é onde o aluno, literalmente, ele ganha a sua nota. Tá? Vamos caminhar, vou dar um break e vamos falar um pouquinho a respeito dos elementos textuais. Ele envolve introdução, desenvolvimento e considerações finais. O que é a introdução? É a apresentação do trabalho. Uma introdução ela não pode ser muito longa. Uma introdução ela tem que ser, no máximo, 1,
2 páginas, já vi introduções de 3 páginas, mas é um exagero. Por quê? Porque você não apresenta o trabalho através de uma grande quantidade de páginas. A quantidade de páginas você vai reservar para o desenvolvimento, que é onde tem a exposição das ideias e argumentos. Se o seu trabalho tem 30 páginas de conteúdo, você vai reservar 1 página para a introdução, 1 página para as considerações finais e o restante das páginas para o desenvolvimento. Porque é no desenvolvimento que eu tenho os capítulos. E os capítulos, eles demandam uma quantidade de páginas maior. É através dos capítulos que eu vou produzir mais, não através da introdução e não através do desenvolvimento. Bom? Então, antes de mais nada, quando o aluno ele vai observar e produzir o seu trabalho, ele tem que entender que a quantidade de páginas que ele vai despender a mais, a quantidade de páginas que ele vai gastar, é no desenvolvimento, é na produção dos seus capítulos. Não é na apresentação e não é nas considerações finais. Fica um tanto quanto estranho o aluno tecer 5 páginas de introdução e 10 páginas de desenvolvimento. O que o professor ele vai entender? Ele vai entender que o aluno está demorando mais para se apresentar do que para desenvolver. Então, o desenvolvimento é onde se espera que o aluno tenha a sua maior produção textual. A sua maior produção textual envolve uma maior quantidade de páginas. Está correlacionado, ok? Então, está aqui esse slide para vocês. Introdução, escrever o que deve ser apresentado. Desenvolvimento é a parte principal com capítulos. E as considerações finais é o fechamento, aonde o aluno ele vai concluir tudo aquilo que ele observou. Os elementos pós-textuais. Então, veja, eu me apresentei, eu desenvolvi o trabalho, agora eu preciso fazer o fechamento. O fechamento, ele tem o nome de elementos pós-textuais. Do que se trata esse fechamento? Das referências bibliográficas, do glossário, do apêndice, do anexo e do índice. Glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais. O que vai demandar, na realidade, como obrigatoriedade, é justamente as referências. Então, as referências bibliográficas, elas são fundamentais para embasar o discurso do aluno. Então, o aluno, ele precisa embasar tudo aquilo que ele produziu. O graduando, ele precisa embasar tudo aquilo que ele produziu. Como é que ele vai embasar? Através das referências. Todo trabalho acadêmico precisa ter referências. Bom, não tem sentido algum eu produzir sem referenciar. Daqui a alguns slides a gente vai entender um pouquinho a respeito dessa questão das referências. Vamos continuar que a gente tem mais material para passar. Bom, eu peço, por favor, para quem quiser, pode até printar a tela, não tem problema nenhum. Esse é o resumão. Essa aula está sendo gravada, eu vou passar posteriormente no canal, mas esse é o resumão das regras ABNT a serem utilizadas na Unip. Esse é o resumão, tá? Das regras ABNT. O papel tem que ser A4, não pode ser carta. O papel é A4. As margens, superior esquerda tem 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. O espaçamento entre linhas, 1,5, ok? A fonte a ser utilizada, ou Times ou Arial. Não é Arial e Times, não é. Ou é uma ou é outra. Tamanho 12. Todas as fontes têm que ter tamanho 12 dos parágrafos. Exceção se faz na capa e na contracapa, que pode-se utilizar um tamanho de fonte diferente. Mas, via de regra, é tamanho 12. Citações longas, tamanho 10. A gente vai ver eu acredito que eu vou passar um slide para vocês de citações longas daqui a algum tempinho. Os parágrafos precisam ser justificados. Nada de alinhado à esquerda, nada alinhado à direita. Não. É justificado. A primeira linha
do primeiro parágrafo, sempre a primeira linha do primeiro parágrafo, tem um recuo. O que é esse recuo? É o espaçamento, é um recuo do parágrafo, é quando ele caminha para a sua direita, a gente chama de recuo. Ele não é blocado. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho. Então, existe essa possibilidade do aluno fazer esse recuo, que na maioria das vezes é um tab, apertar uma vez a tecla tab do teclado. Tá? A maioria das vezes. Mas eu já vou discriminar para vocês que é 1,25. Qual que é o tamanho desse recuo? Da primeira linha, do primeiro parágrafo. Qual que é o tamanho do recuo? 1,25. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho visualmente. Vou mostrar um slide para vocês terem noção. E o principal item desse slide, a paginação. Todas as folhas do trabalho devem ser contadas, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da introdução. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o meu trabalho, ele tem todas as páginas contadas. A capa é a página 1, a contracapa é a página 2, o sumário é a página 3, mas eu não numero. Eu só vou numerar a partir da introdução. O número de páginas só vai constar a partir da introdução. Por que isso? Podem me perguntar. Porque é a partir da introdução que se conta a produção textual do aluno. O desenvolvimento textual se conta a partir da introdução. Antes são elementos pré-textuais. Depois são elementos pós-textuais. Ok? Então, vamos de novo. Todas as folhas do trabalho são contadas, mas a numeração só aparece a partir da introdução. Tá? A gente vai ver isso também através de alguns slides. Isso confunde o aluno, porque quando o manual ele pede um trabalho de 20 páginas, o aluno pensa que é 20 páginas contando a capa e as referências. Não. Observem o manual. Se for 20 páginas de conteúdo, é só a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. É somente isso. É somente essas 3 partes. E como é que eu controlo? Através da paginação. Apareceu o número de página, na introdução eu já sei que é a primeira página de desenvolvimento. É como se fosse a primeira página de desenvolvimento do aluno. Mesmo que conste lá número 5, mesmo que conste lá número 6. É a primeira página de desenvolvimento do aluno. Vamos de novo, só para fechar? Paginação. Todas as folhas do trabalho devem ser contadas, mas não numeradas. A numeração ela só ocorre a partir da introdução, porque o professor ele vai entender que a produção textual do aluno é a partir da introdução. Então, mesmo que lá na folha conste página 6, na introdução, para o professor é como se fosse a primeira página, como se fosse a primeira página de desenvolvimento do aluno. Atenção ao manual, porque o manual ele vai dizer isso, se ele quer conteúdo ou não. Então eu quero 25 páginas de conteúdo. Eu já sei que é 25 páginas entre introdução, desenvolvimento e considerações finais. Olha um exemplo de um sumário, gente. Olha um exemplo de um sumário para vocês entenderem melhor. Eu tenho o sumário começando na página 6. Significa o quê? Que antes eu tenho 5 páginas. 5 páginas que são elementos pré-textuais. A introdução para o professor é considerada, para o avaliador, é considerada a página número 1. Mas no trabalho é a página 6. No trabalho é como se fosse a página 6. Bom? Então, atenção redobrada essa questão da paginação. Eu tenho a introdução, eu tenho o capítulo 1 e 2, 3, as considerações finais e as referências. Tá tudo numerado bonitinho aí para vocês observarem. De novo, a introdução, ela foi paginada como número 6. Mas antes vem 5 páginas que são dos elementos pré-textuais. Quantas páginas tem o meu trabalho? Até então, meu trabalho tem 17 páginas. Mas a partir da página 6, foi contabilizada a primeira página de produção do aluno.
Por isso que o sumário, ele começa na introdução. Ele não cita capa contra capa. Ele vai demonstrar qual é a primeira página de produção textual do aluno, que nesse caso é a introdução, que nesse caso é a página 6. Vamos continuar, gente? Temos mais algumas coisas para passar, mas vamos tentar dar uma brevidade. Regras a serem utilizadas. As ilustrações, a imagem ela precisa ter um título. Não é só a imagem 1, a imagem 2, precisa colocar um título também. A fonte, precisa ter fonte, as ilustrações. Geralmente, autor e data, imagem e data. Tabelas, da mesma forma. As tabelas, elas precisam ser intituladas e precisam ter fontes também. Uma curiosidade, perante o IBGE, tabela não tem borda. Que coisa, né? Então, o aluno, ele cria uma tabela com borda e dá um nome, tabela 1. Para o IBGE, toda tabela em um trabalho acadêmico não tem borda. E aí, como é que o aluno faz? Ele pode emoldurar a tabela e não chamar de tabela. Ele pode chamar de organograma, ele pode chamar de gráfico, mas não necessariamente de uma tabela. Perante as regras do IBGE, tabela não tem borda, é solta. Eu mesmo uso desse artifício. Eu emolduro a tabela e cito ela como se fosse um organograma, um fluxograma. Aí sim, mudei o nome, o IBGE ele aceita. Tá? Mas isso é uma curiosidade, muitas vezes a Unip ela não pega no pé nesse ponto. Vamos continuar. Tá? Eu vou passar para vocês algumas dicas relacionadas à confecção dos trabalhos. A primeira, eu vou até tentar copiar esse link aqui, vou passar lá no chat. Galera, antes de mais nada, antes de vocês entenderem como é que faz o trabalho, tem muitos alunos que falam, Carlos, mas eu sei como é que faz um trabalho. Eu entendo, eu domino. E eu entendo que vocês dominem. Mas é preciso, por favor, se adequar às regras da universidade. E para se adequar às regras da universidade, o ideal é seguir o manual. Tá? Estou tentando passar o manual aqui, mas deu uma travadinha. Mas vamos ver aqui se eu consigo. O manual da universidade, ele está disponível no link que eu demonstrei para vocês. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ainda não consigo. Consegui. Peraí. Pronto. Agora foi. Pronto. Então, esse é o link do manual. Por favor, observem o manual. No manual tem todas as práticas necessárias para os alunos observarem antes de desenvolver as suas atividades. Então, mesmo que o aluno ele domine a parte ABNT, não tem problema, ele pode dominar a parte ABNT, mas ele tem que ler o manual antes. Nesse manual vai estar detalhado como é que o aluno ele vai citar uma imagem, ele vai formatar, ele vai criar um sumário, ele vai referenciar. Então, o manual da Unip é muito importante para servir como guia. E depois o aluno ele pode seguir os manuais específicos do PIN, de prática de ensino, do TCC, de práticas pedagógicas. Então, primeiro, o ideal é ele observar o manual base, o manual geral, e depois os manuais específicos. Aonde que está uma literatura específica que pode ajudar vocês na formatação do trabalho? Na comunidade Unip EAD. Acessem, por favor. Lá em conteúdos acadêmicos, minhas comunidades, tem a comunidade Unip EAD. Através dessa comunidade, o aluno vai ter acesso a literaturas específicas voltadas à ABNT. Isso inclui vídeos e um slide bem interessante que eu já observei e gostei. Certo? Vamos agora para a segunda parte da aula, que é a parte de exemplos. De novo, eu vou citar um sumário e, de novo, eu vou falar.
a introdução, ela está paginada no número 6. Mas isso não significa que o trabalho começou na página 6. Significa que o trabalho ele começou na página 1, que é a capa. Por que a introdução ela está com o número 6? Porque foi contado todas as páginas do trabalho antes da introdução. Eu contei a capa como página 1, eu contei a contracapa como página 2, eu contei os agradecimentos como página 3, eu contei a epígrafe como página 4, eu contei o sumário como página 5 e cheguei na introdução, que é a página 6. Então, a introdução, ela foi paginada como se fosse a primeira página de produção textual do aluno. Mas antes eu tenho 5 páginas. Por isso que se demonstra no sumário somente a partir da introdução, a partir da produção textual do aluno. Cuidado, gente. Por favor, tomem cuidado, porque sumário não se declara, não se demonstra capa e contracapa. E a introdução, ela tem que obedecer essa contagem. Eu conto todas as páginas do meu trabalho, mas eu só vou colocar o número de página a partir da introdução. Vamos lá, vamos continuar. Exemplo de introdução. Tá aí, ó. Tá como página 1, mas na realidade é página 6. Então, olha, repare que o parágrafo, ele está justificado. Ele está todo justificado. Olha o recuo aqui, ó. O recuo é isso daqui, gente, ó. É o espaço entre a margem e a primeira letra. Esse é o recuo. Na maioria das vezes é um tab. Tá aí o recuo para vocês observarem. Tá? Novamente, para vocês entenderem o que é um recuo. Recuo perante a Unip é 1,25. Uma página interna, economia e mercado, para vocês observarem também. Justificado o parágrafo. Olha o recuo aqui, gente, ó. Vamos observar o recuo, ó. Tá aqui, ó, o recuo. Aqui, ó. Tô passando o mouse por cima. Tá? Tem o subtópico também. Vocês podem criar subtópicos à vontade. Os subtópicos, eles ajudam na fluidez da produção textual de vocês. Novamente, eu tenho um parágrafo. Novamente, eu tenho um recuo. Certo? Então, essa é uma página interna. Referências bibliográficas. As referências bibliográficas, para quem não sabe... deixa eu voltar aqui, ó. Vou citar uma questão aqui, ó. O espaçamento entre linhas é o e-mail. Olha que interessante, espaçamento entre linhas, o e-mail também. Isso está lá no resumão. Depois eu posso passar esse conteúdo para vocês. Tá? Tá no resumão também. As referências. Vamos para as referências aqui, ó. As referências, antes de mais nada, são referências alinhadas à esquerda. Não se justifica as referências. Alinhadas à esquerda. Isso mesmo. Referências em ordem alfabética. Cuidado, não é ordem de importância, é ordem alfabética. Então, as referências sempre alinhadas à esquerda. Tá? O espaçamento entre cada referência é simples. Tá? Não é duplo, igual aos parágrafos. Tá? Então, por favor, observem isso também. Tudo isso está no manual. Está no manual, passei o link para vocês. Vamos continuar. A importância das citações e do plágio. Agora a gente vai entrar na parte final da aula, em que eu não estou puxando a orelha de vocês, mas, ao mesmo tempo, eu estou alertando. Todo trabalho, ele envolve citação e referência. Todo trabalho acadêmico. Não tem como fugir disso. Porque a ideia não é só do autor. É uma ideia pesquisada em cima de diversos autores. Diversos autores. Diversos. Por conta disso, tem que existir a citação e a referência. Falando a respeito de plágio, a gente vai falar de 3 tipos de plágio, só para exemplificar. O mais comum. Eu vou partir primeiro para o... Não vou partir para o conceitual. Vamos primeiro falar do plágio integral. Não é necessariamente o mais comum,
mas é aquele mais polêmico. O plágio integral é onde existe a cópia declarada na sua integralidade do trabalho do outrem. Só troca o nome. Esse é o plágio integral. Infelizmente, se os professores pegarem esse plágio integral, eles vão diminuir a nota, até zerar. Há casos em que o professor ele zera o trabalho, porque ele observou que foi totalmente plagiado. É o plágio mais grave que tem. É aquele que pode realmente causar uma DP. Depois eu tenho o plágio parcial, que é o mais comum. Por quê? Porque quando o aluno ele copia trechos de um parágrafo sem citar, ele vai plagiar aquele trabalho parcialmente. Então, ele intercala entre textos próprios e textos plagiados. Eu tenho o plágio parcial. E, por fim, o plágio conceitual. O plágio conceitual, a gente realiza ele no dia a dia, que é onde nós nos apropriamos de um conceito já visto, já declarado, mas esse conceito ele está muitas vezes no nosso subconsciente e ele é aflorado na medida que a gente produz algo. É aquela velha frase, eu já vi isso em algum lugar. Sabe quando você escuta uma música, você fala, nossa, mas essa música é tão parecida com a outra, que por sua vez é parecida com a outra. Ou quando você vê uma imagem, puxa, mas essa imagem me lembra tal coisa. É o plágio conceitual. É o popular, nada se cria, tudo se transforma. O plágio conceitual ele não tem perigo. Por quê? Porque é um conceito que nós estamos readaptando. Mas para a parte acadêmica, o professor ele pega no parcial e no integral. Bom, o que a gente pode fazer contra o plágio? Coibir o plágio. O que a gente pode fazer? Usar a paráfrase. A paráfrase nada mais, nada menos do que escrever com as nossas próprias palavras. Então, toda vez que o aluno ele quer coibir o plágio, o que ele pode fazer? Ele pode utilizar da paráfrase. A paráfrase é justamente quando o aluno escreve com as suas próprias palavras. Então, ele está se apropriando de um discurso e está reescrevendo esse discurso com suas próprias palavras. Bom? Galera, vocês estão vendo a tela? Sim ou não? Porque tem até uma mensagem aqui, eu vou dar uma interrompida, mas deixa eu ver aqui se a galera está observando, não está observando, tá? Maravilha. Então, a tela está sendo observada. Obrigado pelo retorno. Obrigado. Ó, já vou mandar beijo para o coração de todos. Vocês são muito gentis. Vamos retomar? A paráfrase, ela é importante, mas, na medida que o aluno, ele reescreve, aluno ou grupo, reescreve com as suas próprias palavras, ele tem que citar e tem que referenciar. Porque é um trabalho acadêmico. Trabalho acadêmico envolve citação e referência. Então, ele não vai plagiar, ele vai escrever com as suas próprias palavras, mas ele vai citar e vai referenciar também. Ok? Ele vai citar e vai referenciar também. Uma coisa está conjugada à outra. Não é só reescrever com as suas próprias palavras, não é não. Precisa citar e referenciar. A confecção dos textos geralmente é feita na terceira pessoa. É o popular, observamos, pontuamos, identificamos, ou pontua-se, observa-se, identifica-se. Sempre é a terceira pessoa. Sempre. Sempre é a terceira pessoa. A parte final da aula. Os tipos de citações. Antes da gente falar dos tipos de citações, tem a regra de ouro. A regra de ouro das citações é: toda citação ela está conectada à referência. Toda. O trabalho ele é citado, se ele é citado, ele é referenciado. Se o trabalho ele é referenciado, se tem uma grande quantidade de referências bibliográficas, ele precisa ser citado. Não tem cabimento. Eu já peguei trabalhos com
2 páginas de referências sem nenhuma citação. Já peguei trabalhos bem citados e nas referências bibliográficas tem 2 referências. Então, uma coisa está conectada à outra. Tá bom, gente? Tudo que é citado precisa ser referenciado. E por falar em citação, vamos para a parte final. Eu tenho 2 tipos de citações. A direta, que eu considero a mais difícil, e a indireta, que eu considero a mais fácil. Por que a direta é a mais difícil? Porque eu preciso transcrever, eu preciso passar na integralidade o trecho do livro, o trecho da revista, o trecho do site no meu texto. É uma citação direta. Ela envolve, muitas vezes, o número de página, vai envolver o nome do autor, o ano, e a citação tem que estar entre aspas. Afinal, aquele trecho não é meu. Aquele trecho é de uma outra pessoa. Eu estou fazendo uma citação direta dessa pessoa. Então, eu preciso passar todas as informações pertinentes. Alguns alunos, infelizmente, eles não dominam essa parte da citação direta. Eles não dominam. Infelizmente, eles não dominam. E aí não tem problema, eles podem utilizar da citação indireta. A indireta é quando eu redijo aquele trecho do livro, aquele site, aquela revista, com as minhas próprias palavras. É a paráfrase. E aí eu só vou citar o autor e o ano. É mais fácil, quando eu uso uma citação indireta. Então, eu não tenho todas aquelas regras, ano, página, autor, fecha parênteses, 2 pontos, abre aspas, eu não tenho. Eu não tenho isso. Tá? Na citação indireta, fica mais fácil. É aquele popular que vocês já leram. Segundo Gustavo, abre parênteses, 2020, fecha parênteses. É muito importante estudar de acordo com as regras da BNT. Aí eu vou lá nas referências bibliográficas e acho o livro do Gustavo, ou o site que eu pesquisei. A citação indireta, ela é a mais fácil e ela é recomendável agora para vocês, para quem não domina. Indicando livros. Bom, sobrenome e nome do autor ou dos autores, o título do livro, o local, a editora e o ano. São os itens obrigatórios. Só a título de curiosidade, depois eu passo os slides para quem quiser. Eu vou dar até o meu número de WhatsApp. Quem quiser me procure, eu mando esses slides para vocês, não tem problema nenhum. Mas só a título de curiosidade, essa citação aqui do livro é uma citação indireta. Porque eu não coloquei nenhum trecho do livro do Gil. Eu citei ele de maneira indireta. Gil, abre parênteses, 2002, salienta de maneira eloquente. Então, eu estou citando o Gil de maneira indireta nessa citação. Já nas referências, eu coloco o livro inteiro, as informações completas do Gil. Bom, então a citação aí é indireta. Olha que interessante. Sobrenome, nome, título do livro, subtítulo, local, editor e ano. São os elementos básicos. Já me perguntaram, tem livro sem autor? Tem. São os manuais. Tá? Muitas vezes tem manuais de treinamento que não tem autor. Quem tiver essa dificuldade, que, por exemplo, achar um livro que não tem autor, nos procure que a gente indica como é que referencia. Indicando, citando websites. Tá? Talvez aí uma das grandes dúvidas dos alunos. Tá? De novo, eu tenho uma citação indireta. Tá aqui, ó. É preciso muito cuidado com o plágio escolar, como escreve Camargo. Eu não estou colocando nenhum trecho do Camargo. Então, eu estou citando ele de maneira indireta. Quem que é o Camargo? Lá nas referências bibliográficas, eu vou identificar que é o Orson Camargo, que escreveu um artigo Ctrl+C e Ctrl+V, o plágio escolar.
Galera, toda vez que vocês forem referenciar um website, precisa ter o título da matéria, o autor, o link e o acesso. Precisa ter a data de acesso, tá? Não é só colocar o link lá. Por que precisa ter a data de acesso? Para atestar que aquele link estava disponível naquele dia. Pode ser que no dia seguinte o link não exista mais. O link está quebrado, modificou, mas naquele dia eu consegui acessar. Por isso que é importante ter a data. E a data não é 6/9/2022, não. É 6 de setembro abreviado, o mês ele tem que estar abreviado 2018. Tá? É por extenso, por favor. Isso tudo está no manual da Unip. Vocês podem observar. Então, está aqui, ó. Sobrenome, nome, título, está tudo aqui. Ah, Carlos, eu tenho um site que não tem autor. Posso referenciar? Pode. Pode referenciar. No lugar do sobrenome e do nome, vai vir o título da matéria, o título da coluna, o título do site. Pode referenciar, sim. Só tome cuidado e coloque o link e o acesso também. Certo? A parte final da aula, eu vou passar uma dica. Não vai dar tempo agora, mas eu até me comprometo a gravar um vídeo sobre isso, que se chama More. Anotem aí, ó. Vou colocar, inclusive, no chat para vocês. Esse site, ele quebra muitos galhos. Muitos galhos. Tá? Muitos galhos mesmo. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar. Galera, desculpa. Sim, tem uns riscos azuis na tela. Por conta, eu acredito que alguém passou o risco, mas não tem problema. Eu me comprometo a fazer o seguinte, até antes da gente terminar a gravação. Eu vou colocar a gravação para vocês no canal e vou anexar também esse material em PDF. Tá? Então, vocês podem fazer um download do material em PDF para vocês observarem. Ok? Então, quem quiser pode me chamar. Quem não quiser, vai observar no canal o vídeo e o link do PDF para vocês fazerem o download. Certo? Tá? Então, aí não vai ter os riscos, não. Tá? O link do manual está dando erro. Eu vou replicar de novo. É porque provavelmente o link mudou. Mas eu vou replicar de novo. Assim que a gente terminar a gravação, eu replico o link do manual ABNT da Unip para vocês. Deixa eu só finalizar falando a respeito do More. O que é o More? O More é uma ferramenta gratuita para vocês citarem e referenciarem. Vocês vão preencher um cadastro de informações, nome do autor, título do livro, volume, quantidade de páginas, e ele vai gerar automaticamente e gratuitamente a citação e a referência. Não só do livro, como da revista, como da fita VHS, da enciclopédia e do site. Anotem esse link, ele é útil, ele é gratuito, e eu também me comprometo a fazer um vídeo só sobre o More, para vocês entenderem melhor. Eu só explanei aqui para jogar e atiçar a curiosidade de vocês. Estou interrompendo a nossa gravação e vou brecá-la. A partir de agora, a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas. Beijo instalado no coração de todos. Estou finalizando a gravação. Valeu!